Cartilha para o Policial Militar. Eleições 2016. Prezado policial militar, com o objetivo de ajudá-lo a melhor desempenhar o seu trabalho durante as eleições municipais que se aproximam, reunimos informações acerca de situações comumente enfrentadas. Importante ressaltar que o policiamento ostensivo deverá manter-se afastado a 100 metros da sessão eleitoral e não poderá aproximar-se do lugar da votação ou nele penetrar sem a ordem dos juízes eleitorais ou dos presidentes das mesas receptoras. No dia do pleito, a sessão eleitoral será instalada às 7 horas. O início da votação será às 8 horas e o encerramento às 17 horas. Qual a conduta permitida ao eleitor no dia do pleito? A manifestação individual e silenciosa do eleitor por partido político, coligação ou candidato da sua preferência. Quais condutas são proibidas ao eleitor no dia do pleito? Até o término da votação, é vedada a aglomeração de pessoas portando vestuário padronizado, bem como bandeiras, broches e adesivos que caracterizam manifestação coletiva, com ou sem utilização de veículos. Portar no recinto da cabina de votação aparelho de telefonia celular, máquinas fotográficas, filmadoras, equipamentos de radiocomunicação ou qualquer instrumento que possa comprometer o sigilo do voto, devendo ficar retidos na mesa receptora enquanto o eleitor estiver votando. Quais condutas são proibidas aos servidores da Justiça Eleitoral, mesários e escrutinadores no dia do pleito? O uso de vestuário ou objeto que contenha qualquer propaganda de partido político, de coligação ou de candidato. Quais as condutas são proibidas aos fiscais partidários nos trabalhos de votação? O uso de vestuário padronizado, sendo-lhes permitido tão só o uso de crachás com o nome e a sigla do partido político ou coligação. Quais as condutas proibidas aos candidatos no dia do pleito? Qualquer espécie de propaganda, reuniões públicas, distribuição de material de propaganda política a qualquer distância da sessão eleitoral, bem como a prática de coação ou aliciamento do eleitor. O que é boca de urna? A boca de urna é a propaganda realizada no dia da eleição, reuniões públicas, distribuição de material de propaganda política a qualquer distância da sessão eleitoral, bem como a prática de coação ou aliciamento do eleitor, estando terminantemente proibida. Não é boca de urna o uso pelo eleitor de bandeiras, broches, dísticos e adesivos. O crime de boca de urna apenas pode ser praticado no dia da eleição, não se limitando ao horário de votação, ou seja, pode ocorrer durante o dia inteiro. Pode ser praticado em qualquer lugar, inclusive em área rural, e não apenas nas proximidades das sessões eleitorais. O que fazer quando se percebe a propaganda de boca de urna? De ofício ou por solicitação, a Polícia Militar deve agir ao constatar a realização de boca de urna, realizando a apreensão do material, inclusive de veículos automotores, e a condução do seu praticante para a unidade policial para a lavratura do termo circunstanciado de ocorrência, onde será solicitado a comparecer ao juízo eleitoral. Pode ser efetuada a prisão no dia da eleição por cometimento de crime? Nenhum eleitor poderá ser preso ou detido no período de 5 dias antes do pleito e até 48 horas após o encerramento da eleição. Apenas por prisão em flagrante ou decorrente de sentença criminal condenatória por crime inafiançável ou desobediência a salvo-conduto é que se dará a prisão do eleitor. O que é salvo-conduto? É uma garantia concedida ao eleitor pela Justiça Eleitoral para que ele possa exercer o seu direito de votar. O salvo-conduto é concedido nos casos em que o eleitor sofre violência moral ou física em sua liberdade de votar, ou pelo fato de haver votado. É permitido acompanhante à cabine de votação? A regra é que se deva votar sozinho. Porém, não há impedimento legal quanto à presença de crianças ou parentes auxiliando idosos no momento da votação. Será preciso, entretanto, passar a situação pelo crivo do presidente da sessão eleitoral. Além disso, de acordo com a previsão legal, pessoas com deficiência poderão ser acompanhadas por pessoa de confiança à cabine de votação em casos de extrema necessidade.
Em que horário vai vigorar a lei seca? Sendo questão de segurança pública, a matéria é disciplinada pelas Secretarias de Segurança Pública do município ou do estado, por meio de portarias ou resoluções editadas por secretários de Segurança Pública ou delegados de polícia, e não pela Justiça Eleitoral. É permitida a distribuição de santinhos na hora de votar? Não. Só pode haver distribuição de material de campanha eleitoral até às 22 horas do dia em que antecede a eleição. Mas o eleitor pode portar material de tal conteúdo. É crime transportar gratuitamente eleitores em dia de eleição para os locais de votação? Sim, é proibido. Assim como se proíbe o fornecimento gratuito de alimentos, sob pena de reclusão de 4 a 6 anos e pagamento de multa. Como é proibido o transporte gratuito de eleitor por partidos e candidatos? Existe algum órgão que possa transportá-lo gratuitamente? Sim, a Justiça Eleitoral. Entretanto, o transporte é restrito aos moradores de zona rural das localidades em que o juiz eleitoral o tenha solicitado. Além disso, não ocorre crime quando se tratar de transporte coletivo de linha regular e não fretado, se tratar de transporte de uso individual do proprietário para o exercício do próprio voto e dos membros de sua família, se tratar de serviço normal, sem finalidade eleitoral, de veículos de aluguel não atingidos pela requisição. O eleitor preso pode votar? Sim, apenas os presos provisórios que não possuem condenação criminal transitada em julgado e os adolescentes internos, submetidos à medida socioeducativa de internação ou à internação provisória. Os juízes eleitorais, sob a coordenação do TRE, criarão sessões eleitorais especiais em estabelecimentos penais e em unidades de internação de adolescentes para atender a este fim. Quem pode permanecer no recinto da sessão eleitoral? Os membros da mesa receptora de votos, os candidatos, um fiscal de cada partido ou coligação, um delegado de cada partido ou coligação, o eleitor durante o tempo necessário à votação. É crime votar ou tentar votar mais de uma vez ou em lugar de outra pessoa? Sim, é crime punível com reclusão de até 3 anos. É crime violar ou tentar violar o sigilo do voto? Sim, é crime punível com detenção de até 2 anos. Bom trabalho!